E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre cisão, tá? E a gente já viu em aulas anteriores que o vazio e o R são conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados. No final desse vídeo a gente vai ver que esses são os únicos conjuntos em R que são simultaneamente abertos e fechados, certo? Então, vamos nessa! Bem pessoal, como eu já falei, hoje a gente vai falar de cisão e eu quero começar com vocês falando da definição, tá? Então, uma cisão de um conjunto X, é uma decomposição desse conjunto na união de dois conjuntos AB, ou seja, uma cisão de X é considerar X como a união de AB, tal que a interseção de A com o fecho de B é vazio e a interseção do fecho de A com B é vazio também, tá? Isto é, nenhum ponto aderente de A está em B e nenhum ponto aderente de B está em A, certo? Veja que a gente sempre pode considerar X como X união com vazio e certamente isso é uma cisão que a gente vai chamar de cisão trivial, tá certo? Vejam só, pessoal. Não é difícil perceber que se x igual a AB é uma cisão de x, então A e B são disjuntos. Por quê? Isso é simples porque, por exemplo, A está contido no seu fecho, então a interseção de A com B está contido no fecho de A, interseção com B. E isso, por definição de cisão, é vazio. Então a interseção de A com B é vazio. Então a ideia... Por exemplo, quando eu digo que x igual a A união B é uma cisão, isso é mais do que uma união disjunto, certo? Isso é sempre união disjunto e é mais do que isso de certa forma, tá? Mas já no sentido que toda cisão é uma união disjunta, certo? Nem toda união disjunta é uma cisão como a gente vai ver aqui, tá? É como se a cisão você precisasse ter alguma... de maneira informal, ter alguma separação, nem que seja de um pontozinho entre os dois, tá? De uma maneira bem informal, tá, pessoal? Mas a gente vai ver alguns exemplos aqui para tentar verificar um pouco melhor isso. Veja, esse primeiro exemplo já dá para ter uma ideia. Eu vou até já tentar esboçar. Eu sei que tem uma reta ali no programa, mas às vezes eu acho que eu gasto mais tempo. Por exemplo, aqui isso é meio inclinada, mas vocês entendem o que eu queria fazer, tá? Por exemplo, eu vou considerar aqui, por exemplo, um intervalo AB, fechado, mas poderia ser aberto de um lado, fechado no outro. Bem, a ideia aqui vai ser a mesma. Veja, se eu considerar um C aqui no meio qualquer, e aí eu pego, por exemplo, o intervalo, aqui eu peguei assim, fechado, né? Eu vou botar de azul. O intervalo fechado de A até B, o intervalo fechado de A até C, e depois eu pego o que é aberto em C, fechado em B. Veja, certamente isso aqui, olha, é uma união disjunta, né? Não tem nenhum ponto que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E a união desses dois conjuntos certamente dá um intervalo todo AB, beleza? Mas isso não é uma cisão. Por que não é uma cisão? Porque o fecho desse segundo intervalo aqui, o fecho dele vou escrever aqui em cima, tá? Vocês me entendem, né? O fecho desse conjunto é um intervalo fechado CB. E aí o que acontece? O C está nesse fecho e está no outro conjunto. Então, mais uma vez, olha, isso aqui é uma união disjunta que dá o intervalo todo, mas isso não é uma cisão. Então, nem toda união disjunta é uma cisão. Toda cisão é uma união disjunta, tá certo? Ok. Agora veja esse outro exemplo. Eu vou considerar aqui... Olha quem é meu X. Sim, pessoal. No exemplo A, no primeiro, a gente viu que não é uma cisão e já já a gente vai ver que intervalos só admitem a cisão trivial, tá certo? Esse conjunto agora que eu estou considerando, olha, quem é o X? São os reais não nulos. Então, se aqui é o zero, o X é todo R menos o zero, beleza? Que muitas vezes a gente, né, nos livros, mais em livro de ensino médio, né, a gente denota assim, com R estrelinha. É mais no livro de ensino médio, mas... Então,
esse conjunto X nada mais é do que, né, você pegar um intervalo aberto de menos infinito até zero e depois unir com de zero até mais infinito. Tá aqui, né? Tá aqui. Ok? Tá. E aí a gente vai ver que essa divisão aqui, essa decomposição desse conjunto X, como a união do intervalo aberto de menos infinito até zero e de zero até mais infinito, é uma cisão. Claro que eu já olho que isso aqui é uma união de junta. Se não fosse união de junta, certamente não seria cisão, tá? Mas o porquê disso? É simples perceber, tá, pessoal? Porque, olha, a gente sabe que o fecho de menos infinito a zero aberto dá o menos infinito a zero fechado. Já o fecho de zero a mais infinito, de zero a mais infinito, o fecho disso é o fechado aqui no zero até mais infinito. E é o que acontece. Quando eu vou considerar a interseção do fecho de menos infinito até zero aberto, interseção com zero até mais infinito aberto, bem, esse fecho eu já sei que dá esse menos infinito fechado até zero, fechado no zero, e aí quando eu faço essa interseção com esse segundo, não tem ninguém. Porque o zero está no primeiro, mas não está nesse segundo, né? O zero está aqui, mas não está aqui. Certo? E a mesma coisa acontece no segundo caso, né? Quando eu pego a interseção de menos infinito até zero com o fecho de zero até mais infinito, isso dá a interseção de menos infinito até zero aberto com o fechado em zero até mais infinito. Isso também é vazio porque o zero está nesse segundo, mas não está no primeiro. Veja que, informalmente falando, eu até falei, né? Bem informalmente, tá, pessoal? Veja que o zero aqui é o que está dando... Não ter o zero aqui é o que está me possibilitando ter uma cisão não trivial para esse conjunto X, tá? Se eu pegasse o R, não funcionaria eu, por exemplo, botar aqui fechado aqui. Não funcionaria se eu fosse tentar dizer que o R igual a isso era uma cisão. Não funcionaria, certo? Meio que é como, lembra que eu falei, olha, informalmente falando, a cisão tem que ter uma certa separação entre os dois, nem que seja de um ponto. Tipo agora, né? Tem um zero ali, um pontinho, que está me permitindo fazer essa cisão. Mais uma vez falando, isso é informal, tá? Só para que vocês entendam um pouco melhor. Ok, vamos ver mais exemplos. Olha, agora eu vou considerar um exemplo que era para estar... Não era para aparecer tudo aqui de uma vez, mas acontece, tá? Olha, seja alfa um número irracional. Seja alfa um número irracional. Para esse exemplo, o alfa precisa ser irracional. Se ele fosse irracional, não ia dar certo. O que eu quero é uma cisão de quê? Do conjunto dos números racionais, beleza? Aí como é que eu vou fazer isso? Eu quero uma cisão de quê? Tá, eu vou considerar a interseção do intervalo aberto de menos infinito até alfa com Q. E B, a interseção do intervalo aberto de alfa até mais infinito com Q, certo? Com Q. Veja, eu fiz essa interseção com Q justamente porque a união de A com B tem que dar Q. Se eu não botasse essa interseção aqui, a união não ia dar Q, ia dar mais do que Q. Né? A união tem que dar exatamente Q. Então, quando eu faço essa união de A com B, como o alfa é irracional, essa união dá o Q todo. Veja que se o alfa fosse racional, ele não estaria nem no A nem no B. Se o alfa fosse racional, ele não estaria nem no A nem no B, porque o intervalo aqui é aberto nos dois lados. E aí já me daria problema. Por isso que a gente tomou o alfa irracional, tá? E essa decomposição de Q, desse A união B, é uma cisão. Bem, como é que a gente vê isso? A gente vê isso porque o fecho de A é o intervalo de menos infinito até fechado no alfa. Por quê? Veja só. O A é a interseção de Q com esse intervalo aqui aberto, certo? O Q é denso em R, o fecho de Q é todo R. Quando eu considero essa interseção desse intervalo com Q, o fecho disso vai ser o fecho do... O fecho do A vai ser o fecho disso. Por quê? Porque o fecho de Q é todo R.
Vocês podem verificar tudo isso que eu estou falando, tá? O fecho de A é o intervalo aberto de menos infinito até o alfa fechado. E o fecho de B é fechado no alfa até mais infinito. Isso porque o fecho de Q é todo R, tá? E o fecho do intervalo dá exatamente a mesma coisa, tá? Ok, então quando eu faço a interseção de A com o fecho de B, preste atenção, quem é o fecho de B é esse cara. O fecho de B é esse cara. Quando eu pego A interseção com B, isso dá vazio. Beleza? E quando eu pego a interseção do fecho de A, que é esse cara, com o B, que é esse daqui, também dá vazio. Então aí sim eu tenho uma cisão, tá? Não dá para fazer cisão, a gente vai provar que não dá para fazer uma cisão em R, mas em Q dá. Porque no final de tudo, no Q você tem vários buracos, entre aspas, né? Embora o Q esteja muito denso, né? Dentro de R, isso é uma coisa impressionante. Embora esteja muito denso, se eu pego um irracional e separo um intervalo para cá, outro intervalo para lá, eu consigo uma cisão em Q. Em R não dá para fazer cisão, tá bom? Ok. Eu ia fazer um desenhozinho aqui, mas eu acho que deu para entender, né? Ponto. Agora veja o que eu estou fazendo. Eu estou tentando decompor o R de alguma forma. Bem, se eu tentar decompor o R, o pior de tudo é que eu já falei que R não tem cisão, né? Não deveria ter falado. Se eu tentasse decompor o R, como eu já tentei decompor um intervalo antes, tipo, até um alfa aberto aqui e depois fechado, né, para lá. Isso não vai dar certo, porque quando eu pegar o fecho dessa primeira parte aqui aberto, o alfa vai estar lá dentro e vai estar dentro do segundo conjunto também. Então, tentar decompor R com intervalos não vai dar certo, para ter uma cisão, né? Não vai dar cisão, não tem como. Aí você pode pensar, ah não, e se eu decompor R como Q união com os irracionais, né? Racionais união com os irracionais. Claro que isso aí é uma decomposição disjunta, porque eu não sou doido de tentar uma cisão com decomposição que não é disjunta. Isso dá uma decomposição disjunta, mas não é uma cisão. Por que não é uma cisão? Isso é até fácil. O fecho de Q, o fecho desse primeiro é todo R. Então, com certeza, o fecho de Q interseção com o segundo é não vazio, porque vai dar todo o conjunto dos números irracionais, claro, porque, né? Olha, isso aqui dá R interseção com os irracionais, que é claro que isso dá os irracionais, né? R interseção com os... Isso dá os irracionais, certo? Isso dá os irracionais, beleza? Ok. Vamos continuar. O teorema nos diz que qualquer intervalo na reta só admite a cisão trivial, beleza? Qualquer intervalo na reta só admite a cisão trivial. Quando eu digo qualquer intervalo, é intervalo fechado, intervalo aberto, fechado de um lado, aberto no outro, limitado, ilimitado, qualquer intervalo, certo? Só admite a cisão trivial. Inclusive o R só admite a cisão trivial, certo? Eu vou dar a ideia da demonstração com alguns desenhos aqui, tá, pessoal? E depois a gente vai ver, eu já deixo tudo digitado nos slides da demonstração para o vídeo ficar mais curto, tá? Mas aí prestem atenção nos meus desenhos. Veja, vamos suponha, eu tenho uma mania de botar um cifrão para suponha, né? Então, suponha, por absurdo, tá? Que eu posso pegar um intervalo e decompor ele em A união B, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um Azinho em A e eu vou pegar um Bzinho em B. Em B. Eu vou pegar um Bzinho em B, certo? Sem perda de generalidade, a gente vai considerar o A menor do que B, tá? Não tem problema algum, certo? Tô pegando duas letras aqui. Não tem perda de generalidade nenhuma. Então veja o que é que a gente vai fazer. É uma demonstração construtiva. Essa é uma das demonstrações que o cara que teve... Não, depois de feito eu entendo, consigo explicar, mas eu não sei se eu conseguiria ter essa ideia não. Certo? Como diz o ditado, depois da onça morta todo mundo chuta a cabeça, né?
né? Depois de demonstrado, eu digo, ah, não, é fácil de entender. Não, é fácil de entender. Não sei como é que o cara pensou. Veja, o que é que eu fiz? Eu peguei A em A, B em B, certo? Como I é um intervalo, e esse A e B estão no intervalo, todo mundo aqui dentro está no intervalo também. Isso é uma propriedade de intervalo bem tranquilo. Pegue dois valores dentro do intervalo, 2 pontos dentro do intervalo, todo mundo entre A e B está no intervalo também, tá? Isso é uma propriedade de intervalo tranquila. Aí eu vou considerar C aqui o ponto médio entre A e B, beleza? O ponto médio. E aí o que vai acontecer? Esse C está em I, e I é igual à união de A com B. Então esse C deve estar ou em A ou em B. Ele tem que estar em um dos dois. E só está em um, porque eu estou supondo que é cisão, estou supondo que isso aqui é cisão. Beleza? Estou supondo que isso aqui é uma cisão. Então ele tem que estar em um dos dois, só em um. Vamos supor, sem perda de generalidade, que esse cara está em A. Vamos supor que ele está em A. Se ele está em A, eu vou chamar ele de A1. E eu repito o B chamando o próprio B de B1. E aí deixa eu fazer outra retinha aqui embaixo, para vocês verem a minha construção. Pronto. Agora eu tenho aqui o A1 aqui, o B1 aqui. Mais uma vez, A1 e B1 estão em I, então todo mundo aqui no meio está em I também. Aí o que é que eu faço? Pego o ponto médio de novo. Vou chamar ele de C2. Vamos chamar esse daqui de C1, né? Porque eu vou ficar repetindo. Vamos chamar esse aqui de C1. E eu vou chamar esse ponto médio aqui agora de C2, beleza? Veja que o comprimento desse intervalozinho aqui, olha, de A1 até B1, tem a metade do comprimento inicial. Já, aí, por exemplo, agora eu peguei o ponto médio entre A1 e B1. Mais uma vez, esse ponto médio está em I, então ele deve estar ou em A ou em B. Pronto, da outra vez eu peguei em A, agora eu vou pegar ele em B. Poderia estar em A de novo, não teria problema. Aí eu chamo ele de B2. Aí veja o que vai acontecer. Eu vou considerar agora, sim, esse aqui é o B2 e eu repito o A e ele vira agora o A2. Então agora, olha, eu tenho A2, B2 aqui, certo? Veja que esse intervalozinho, olha, eu tinha um intervalozão primeiro, de A até B, certo? Esse intervalo de A até B tinha uma distância, tinha um diâmetro de B menos A. O segundo intervalo já tem um diâmetro de B menos A sobre 2. Esse daqui, olha, já tem um B menos A sobre 2 ao quadrado. Eu vou botar assim 2 ao quadrado, nem vou botar sobre 4, porque depois eu vou fazer de novo, vai estar sobre 2 elevado a 3, depois elevado a 4, elevado a... Bem, aí mais uma vez, pessoal, a gente consideraria aqui o C3, um C3, e aí esse C3, mais uma vez, está em I, então ele ou está em A ou ele está em B. E aí eu chamo ele, se ele estiver em A, eu chamo ele de A3 e o B3 é o próprio B2. Se ele estiver em B, eu chamo ele de B3 e o A3 é o próprio A2. E aí eu construo um intervalozinho todo contido em I de comprimento B menos A ao cubo. E assim vai. Eu repito o processo indutivamente infinitas vezes. E aí eu construo uma sequência, aqui é só o rascunho, tá? Uma sequência de intervalos fechados, limitados, da seguinte forma. Onde eu tenho aqui o primeiro. O primeiro eu tenho o A. Opa! Esse primeiro aqui, olha, é o AB. Ele contém o segundo, que seria o A1, B1. Ele contém o próximo, que seria o A2, B2. Ele contém, e aí vai, tá? Teria um AN aqui, BN, e aí vai, tá? É uma sequência decrescente de intervalos, é uma sequência decrescente de intervalos fechados,
limitados, beleza? E aí eu uso o teorema dos intervalos encaixados. Esse teorema... Eita, letra feia, mas é porque eu estou tentando escrever rápido, ainda mais num negócio que eu não tenho costume, tá? Então, pelo teorema dos intervalos encaixados, que está no capítulo 2 do livro do Elon, pode procurar que está com esse nome. Eu não sei exatamente qual é o número, não. Tá? Nem valeria a pena, talvez, olhar o número, porque minha versão ainda é de quando eu era da graduação. Comprei isso aqui em 2008. Então, pelo teorema dos intervalos encaixados, deve existir um D que pertence a todos esses intervalos. Todos. Deve existir um D para todos esses intervalos, tá? E aí, preste atenção, veja o que está acontecendo com o diâmetro desses intervalos. Eles, do jeito que eu construí, o diâmetro, eu estou falando diâmetro pela coisa geométrica. Do jeito que eu construí, esse diâmetro é B menos A sobre 2 elevado a N. O enésimo intervalo tem um diâmetro de B menos A elevado a N. Claro, esse D está em todos esses intervalos. E esses intervalos têm um diâmetro que tende para zero. Então tem como eu provar, e eu vou provar para vocês, que o que acontece é que o limite de AN é igual ao limite de BN, que é igual a esse D que está dentro de todos. Porque os intervalos estão fazendo assim, o diâmetro tende para zero e tem um cara lá dentro. Então esses dois, tanto AN quanto BN, tendem para D. Eu vou provar isso, tá certo? E aí está um problema. Está um problema porque é o seguinte, veja o que acontece. A AN está em A, todos os ANs estão em A. Vou botar aqui do lado, tá uma bagunça aqui. Se isso aqui fosse um quadro, eu ia morrer do coração. A AN está em A, BN está em B. Beleza? E o D, ele tem que estar no I. Ele tem que estar no I porque ele está no interior. Bastava dizer que está no primeiro, né? Ele está no interior de todos, mas bastava dizer que estava no 1. O D está dentro desse primeiro intervalo, então ele tem que estar no I, porque todo mundo aqui dentro está no I. Certo? Então esse D tem que pertencer ou a A ou a B. Mas se ele pertencer a A, o que acontece? Se ele pertencer a A, ele é ponto aderente, porque ele é o limite de BN, ele é o ponto aderente a B. Então ele está em A e é aderente a B. Não pode, porque isso aqui é uma cisão. Mas se ele pertence a B, então ele está em B e é aderente a A. Não pode, porque isso é uma cisão. Então cheguei numa contradição, certo? Espero que vocês tenham entendido, mas agora eu vou demonstrar, tá? Vou fazer a demonstração agora, aqui já digitado por frases, eu dividi por frases para ficar mais simples de vocês irem acompanhando. Então, suponhamos por absurdo que esse intervalo I, admite uma cisão não trivial, I igual a A união B, certo? Bem, aí eu vou tomar um A em A e um B em B. Vou supor, sem perda de generalidade, que A é menor do que B, tá? E aí o que é que eu concluo? Bem, I é um intervalo, A e B estão em I, todo mundo aqui, de A até B também está em I. Então esse intervalo fechado de A até B está em I, beleza? Aí eu vou considerar C como um ponto médio desse intervalo. C tem que estar em I, porque todo intervalo está em I, então C está em I. Como I é a união de A com B, então C deve pertencer a A ou a B. E aí onde está a minha construção? Se C pertence a A, eu vou dizer que eu vou chamar A1 igual a C e B1 eu repito B. Se C estiver em B, aí eu repito A1 é igual a A, e B1 agora vai ser o meu C, que é o ponto médio que está em B, tá certo? Em qualquer caso, eu construo um intervalo fechado A1, B1, que está em AB, e cujo comprimento, eu estava falando diâmetro, comprimento era melhor, cujo comprimento era B menos A sobre 2, porque o C é justamente o ponto médio, onde eu tenho o A1 em A e o B1 em B. Tá? Eu procedo da mesma forma e eu consigo um A2, B2, um intervalo fechado, contido no primeiro A1, B1, cujo comprimento é metade, o comprimento de A2, B2 é a metade de A1, B1.
Só que a 1B1 já era metade de AB, né? Então isso aqui já tem um comprimento de B menos A sobre 4, que é um comprimento de B menos A sobre 2 elevado a 2. Mais uma vez, o A2 está em A e o B2 está em B. A2 está em A e B2 está em B, os AZNs estarem em A e os BZNs estarem em B é importante, tá, pessoal? Bem como o comprimento ir para zero. Por quê? Como todos os AZNs estão em A, aquele D lá, por isso que aquele D vai ser um ponto de aderência a A, porque eu estou pegando uma sequência AN que está toda em A e que tende para D. E também todos os BNs estarem em B é importante, porque eu estou pegando a sequência BN que tende para D. Aí o D vai ser aderente a B. E o comprimento tender para zero é importante, porque aí eu faço o AN e o BN ir para esse ponto aí, D do meio, certo? Então, esses fatos aqui são tomados bem com cuidado. Por isso que eu estou dizendo que o cara que teve a ideia é uma boa ideia. Eu não sei se eu teria essa mesma ideia. Mas estando posto, eu acho fácil. Aí, dessa forma, né, de maneira indutiva, eu construo uma sequência de intervalos encaixados, fechados. AB, né, fechado, contém A1B1, que contém A2B2, que contém ANBN, que contém AN mais 1 BN mais 1, reticências. E o comprimento do enésimo intervalo aqui, BN menos AN, o comprimento desse intervalo, que é BN menos AN, é B menos A sobre 2 elevado a N. Isso é importante porque eu estou vendo que o comprimento desses intervalos tende para zero quando N vai para mais infinito. Tá? E eu tenho todos os ANs em A e todos os BNs em B. E aí, dessa forma, pelo teorema dos intervalos encaixados, existe algum D pertencente a todos os intervalos. Então, esse D, na verdade, ele está aqui entre AN e BN para todo N. Beleza? Eu vou provar embaixo, tá? Eu vou provar embaixo que esse D é limite. Eu vou provar aqui embaixo que D é o limite dos BNs e que D é o limite dos AN. Vou provar aqui embaixo, mas deixa eu continuar para não me perder aqui. Veja, o D está em I. Por quê? Claro, D está nesses intervalos, está em qualquer um, basta estar em qualquer um, todos os intervalos estão, olha, porque todo mundo aqui, lembre, todo mundo aqui está contido no intervalo inicial. Então, o D está nesses intervalos, certamente ele está em I. E o I é a união de A com B. Então, o D deve estar em A ou em B, porque o D está em I e o I é a união dos dois. Aí, se eu supor que o D está em A, na verdade, eu não estou nem supondo, eu estou dizendo assim, ó, esse D não pode estar em A, porque o D é o limite dos BNs, logo o D é aderente a B. Então, como eu estou considerando que é uma cisão, eu não posso considerar que o D está em A, sendo ele aderente a B. Ele é aderente a B. Então, eu não posso considerar que ele está em A. Mas o problema é que ele é aderente a A também. Então, eu não posso considerar que ele está em B, o que é uma contradição, porque ele tem que estar ou em A ou em B, porque o I é a união de A com B. Tá certo? E aí, bem, só para fechar tudo bem direitinho, pessoal, eu preciso só verificar que eu não provei para vocês, né? Que o limite de AN da D, de fato, embora que pela construção já parece sim ser por causa do comprimento tender para zero, né? Mas parecer, eu já falei, o desenho não prova nada, tá? E aí, pessoal, vamos provar que o limite de AN BN é igual a D. Então, por exemplo, para provar que o limite de AN da D, é só você verificar que o AN é menor ou igual que D, que é menor ou igual que BN, para todo N. Subtrai AN de todos os lados. Subtrai AN de todos os lados. O que é que eu tenho? Que o 0 é menor ou igual que D menos AN. D menos AN menor ou igual que BN AN. E aí, quando eu tomo um limite, por uma propriedade de sequências, eu já estou considerando que você já sabe sequências aí, né? Eu tenho 3 sequências que obedecem uma desigualdade assim. Uma menor ou igual que a outra, menor ou igual que a outra. Essa daqui é constante zero, obviamente o limite dessa daqui é zero. E o limite dessa BN-AN também é zero. O limite da AN-BN também é zero, olha aqui. Né? O limite da AN-BN... Traço doido danado. O limite da AN... Eu estava falando errado. O limite de BN menos AN é zero. Porque eu estava justamente tomando os comprimentos tendendo para zero, assim, né?
E aí esse limite aqui do meio fica espremido com o limite das outras duas. Isso é um teorema de sequências, tá? E aí certamente esse limite é zero. Então o limite de AN é D, tá? Porque o limite de D menos AN é zero, isso equivale a dizer que o limite de AN é D. Do mesmo jeito, você só subtrai BN de todos os lados, subtrai o BN de todos os lados. Quando você subtrai BN de todos os lados, o zero fica do lado de cá, né? Fica aqui do lado de cá AN menos BN, que isso também vai para zero, da mesma forma, tá certo? E aí o limite de D menos BN também vai para zero, logo o limite de BN é D também, tá? Pelo mesmo argumento. E aí vamos para o corolário, pessoal, que possivelmente seja a parte mais, talvez seja até mais interessante do que o próprio teorema. Talvez eu nem fale mais de cisão aqui nesse curso, mas possivelmente apareça aí esse fato de que os únicos conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados são o vazio e o todo. Eu só queria dar um parênteses aqui, tá? Em toda a topologia, é porque vocês nunca viram, provavelmente, topologia de maneira geral. Mas na topologia geral, o vazio e o todo sempre são fechados e abertos simultaneamente, tá? Tem outros conjuntos, não seria difícil criar um conjunto que admitisse, que o todo admitisse cisões não triviais, tá? Mas no caso da topologia da reta, o R só admite a cisão trivial, e isso implica que só o vazio e o todo são simultaneamente abertos e fechados, tá? Veja que justamente R e o vazio, o todo e o vazio serem simultaneamente abertos e fechados, os únicos que são simultaneamente abertos e fechados, é um corolário do teorema anterior, tá? Bom, vamos lá. Então, seja A um conjunto que é simultaneamente aberto e fechado, eu tenho que provar que A ou é o todo ou é o vazio, beleza? Eu vou provar, nesse caso, que o R, o R é igual à união de A com seu complementar, isso claro, né? O R é igual à união de um conjunto com o complementar dele. Essa união de junto, claro. Eu vou provar que essa união é uma cisão, tá? Não é difícil. Por que não é difícil? Porque A é aberto, logo o complementar de A é fechado. A é aberto, seu complementar é fechado, a gente viu isso naquela parte de fechados, tá? Sendo assim, a interseção de A com o fecho do complementar, o fecho do complementar é o próprio complementar, porque o complementar é fechado. Então, a interseção de A com o fecho do complementar é igual à interseção de A com o complementar. E certamente isso é vazio, né? Não tem para onde discutir, nem o que discutir. De maneira similar, o próprio A é fechado, então o fecho dele é igual a ele. Então, quando eu tomo a interseção do fecho de A com o complementar de A, isso é igual à interseção de A com o seu complementar, porque o fecho de A é igual a A. E isso certamente dá o vazio. Então, o que é que eu provei? Que ninguém de A é aderente ao complementar e ninguém do complementar é aderente a A. Ou seja, eu provei que essa decomposição aqui é de fato uma cisão, tá? E aí, sendo isso uma cisão, pelo teorema, o R só admite a cisão trivial. Se o R só admite a cisão trivial e isso aqui é uma cisão, ou esse cara é R e esse é o vazio, por ser uma cisão trivial. Lembra que é a cisão trivial? A cisão trivial de X é igual a X união com vazio. Então, se isso é uma cisão, tem que ser trivial, porque R é um intervalo, teorema 1.37 garante que isso é trivial. Então, ou A é R e seu complementar é vazio, ou o contrário. Qual o contrário? Ou então, eu tenho que A é o vazio e o complementar é R. De qualquer forma, ou A é R, fiz o desenho errado, ou A é R ou A é o vazio. Então, os únicos conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados é o vazio e o todo. Ainda assim, eu posso repetir minha frase, conjuntos não são portas, tá, pessoal? Tem conjuntos sim. Só são esses dois, mas tem conjuntos que estão abertos e fechados ao mesmo tempo. E tem conjuntos, como eu já falei, que nem são abertos e nem são fechados, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu pensei que ia ser mais rápido, não foi tão rápido assim, mas deve estar na média dos 20 e poucos minutos.
Próxima aula a gente vai falar sobre pontos de acumulação. Então, até a próxima!